Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula direcionada à disciplina de Sociologia do Direito. Nessa videoaula, que é a terceira, vinculada ao tema central, que é o tema da introdução ou das reflexões introdutórias ao fenômeno do controle social, nós nos dedicaremos a estudar o pensamento da Hannah Arendt e as suas reflexões acerca da banalidade do mal. Nós vamos estudá-la por duas razões. Primeiro, porque ela nos ajuda a entender, o tema ao qual nós finalizamos o segundo vídeo, que era aquele princípio vinculado à forma de organização de um determinado agrupamento humano. Então, nessa videoaula, na anterior, eu disse para vocês que o agrupamento humano de grande porte, quando ele se organiza na lógica burocrática, ele consegue otimizar o controle social. Então, a gente vai aprofundar nessa premissa, mas também porque ela traz reflexões interessantíssimas acerca da ideia de burocracia, e a burocracia é um elemento importante, é um elemento muito presente no campo jurídico, na estruturação do direito. Então, quando nós pensamos as instituições jurídicas, seja ela de ensino jurídico, seja ela judiciário, legislativo, executivo, nós podemos pensar em instituições que se organizam numa lógica burocrática. Então, percebam que a reflexão dela também faz com que a gente perceba essa relação burocracia e direito de uma maneira mais sofisticada, de uma maneira mais qualificada. Então, só para poder revisar um pouquinho tudo que foi falado até então, para podermos entrar no pensamento da Hannah Arendt de uma maneira melhor, lembrando, a ideia de controle social que está ligada ao conjunto de instrumentos utilizados para manter uma ordem. E aí essa ordem, eu trago uma informação lá do início do semestre, essa ordem ela pode ser funcional, ou seja, externa, ou seja, do agrupamento, aí da estrutura em relação à sociedade, mas a ordem também ela pode ser interna ou estrutural. Essa ordem interna e estrutural ela vai ser mantida por meio do controle interno. E a ordem funcional vai ser mantida por meio de um controle externo. E aqui a gente vai dar muita ênfase à ideia da burocracia enquanto um instrumento de controle interno. Ou seja, como que a burocracia contribui para a formação da subjetividade dos membros que estão inseridos ou vinculados a uma determinada estrutura burocrática. Então, assim, só para recapitular e fechar essa recapitulação, no primeiro vídeo nós vimos a definição de controle social, bem como a forma como o controle social se manifesta. No segundo vídeo nós trabalhamos os 4 princípios que nos ajudam a verificar a eficácia do controle social em uma realidade fática, uma realidade concreta. E agora, mais uma vez digo, nós fecharemos esse assunto com as reflexões acerca da Hannah Arendt. E a minha ideia, é estruturar a minha fala em 4 pontos principais. Então, a gente vai começar primeiro falando do contexto de surgimento da teoria, das perspectivas iniciais da autora, o segundo ponto. O terceiro ponto são os pressupostos básicos da teoria da banalidade do mal. E o quarto ponto seria, então, as consequências da teoria da banalidade do mal, ou do mal banal, para os indivíduos. A minha fala vai estar estruturada, portanto, nesses 4 pontos. Então, para começar, o contexto histórico de surgimento da teoria. Como, então, surge a questão da teoria? Primeiramente, a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí a gente vai ter a instauração de tribunais, que vão ser tribunais responsáveis por julgar pessoas que no regime totalitário nazista, nos regimes totalitários, estavam vinculados aí a práticas genocidas, aos campos de concentração e etc. Nesse momento, a Hannah Arendt ela está exilada nos Estados Unidos e ela, conjuntamente de um jornal, chegaram num acordo, porque a Hannah Arendt, além de filósofa, ela também tinha alguma experiência de jornalismo, de que a Hannah Arendt, representando esse jornal americano, ela seria enviada para Jerusalém para poder acompanhar, para poder relatar, acompanhar
todo o julgamento de um funcionário, um ex-funcionário da Alemanha nazista em específico, que era o Eichmann. Quem é o Eichmann? O Eichmann, ele era, como eu disse há pouco, né, um ex-funcionário da Alemanha nazista. Ele era o responsável, dentro da ideia de estrutura burocrática, ele era o responsável por pegar essas pessoas que eram condenadas pelo judiciário nazista para o campo de concentração. Ele era responsável por pegar essas pessoas, colocar no trem que era destinado, né, que tinha como sua parada final o campo de concentração. Então percebam que o Eichmann, ele tinha esse papel. Com o fim da Alemanha nazista, né, ele foge para a Argentina, ele é capturado na Argentina e mandado para Jerusalém para poder, então, passar por esse julgamento para saber, né, se ele vai ser absolvido ou condenado dos atos que ele praticou na Alemanha nazista. E a Hannah Arendt, portanto, vai até Jerusalém para acompanhar esse julgamento. Esse julgamento, ele vai dar origem a um livro chamado Eichmann em Jerusalém. E aí, qual que é a ideia do livro do Eichmann, desse livro? Ela ia, a cada etapa do julgamento, ela ia produzindo dossiês. E esses dossiês eram publicados periodicamente no jornal. Depois, quando todas as etapas foram publicadas nesse jornal, essas etapas elas foram compiladas e se transformou em um livro, que é um livro chamado Eichmann em Jerusalém. E é dentro desse contexto, como eu vou explicar para vocês, do julgamento do Eichmann em Jerusalém, que a Hannah Arendt, então, ela vai chegar, né, na construção teórica desse conceito, que é um conceito muito importante no pensamento arendtiano, que é o conceito de banalidade do mal. Então, dito isso, esse é o contexto histórico da teoria, então ela vai para o julgamento. E aí, ao acompanhar o julgamento, logo de início, ela vai ter uma reflexão acerca da figura do Eichmann. O que ela vai perceber? Que, tradicionalmente, né, assim, no imaginário coletivo, quando as pessoas elas pensam no genocida, quando elas pensam num assassino em massa, né, num estuprador ou qualquer coisa que o valha, esse indivíduo ele sempre é visto de uma maneira muito monstruosa. Né? Ela é sempre visto como uma maneira muito até estereotipada mesmo, né? Caricaturizada. Mas ela é sempre vista de uma maneira muito estereotipada. E aí o que ocorre? Até muito essa discussão de categorias que a gente já fez no início do semestre, da construção dos estereótipos, do inimigo da sociedade. Então a gente sempre pensa uma pessoa vinculada a esse tipo de acusação de uma maneira muito negativa, de uma maneira, repito, muito monstruosa. E aí, quando ela identifica, né, quando ela se depara com Eichmann, primeiramente, ela vai perceber que o Eichmann, fisicamente, no seu comportamento, na sua forma de falar e etc., que o Eichmann, ele não é uma pessoa que se encaixa nesses estereótipos do imaginário coletivo, de ser uma pessoa monstruosa, de ser uma pessoa fisicamente aterrorizante, nada disso. Ele é um senhorzinho que fala super tranquilo, super na dele, então já é uma quebra de expectativa. Inclusive, né, quem tiver curiosidade, pode jogar no próprio YouTube, tem julgamento do Eichmann. Vocês vão ver como que se dava todo o ritual. Porque o fato dele não cumprir com essas expectativas de comportamento da categoria, né, do genocida, desse imaginário de monstruoso, o próprio ritual judiciário, vai dizer Hannah Arendt, vai tentar, de alguma forma, atribuir ao Eichmann esse caráter de monstruosidade. Eu estava citando o vídeo, por quê? Porque quem tiver curiosidade de ver o vídeo no YouTube do Eichmann, do julgamento do Eichmann, vai ver, por exemplo, que o Eichmann ele foi julgado sendo colocado dentro de uma gaiola. Então ele é colocado dentro de uma gaiola de vidro, com 2 seguranças, toda a parte de acusação é feita no sentido de denotar, né, essa coisa do monstro, então, de que ele era monstruoso por ter mandado muitas pessoas para o campo de concentração, que ele era um genocida, sempre nesse sentido de tentar evocar, né, e de atribuir a ele
esse significante do monstruoso, do cruel, do bárbaro, etc. Sendo que a própria figura e a própria postura dele contradiziam isso. Tanto o imaginário coletivo, tanto esse esforço do Tribunal de Jerusalém de tentar atribuir para ele essa característica de monstruosidade. Pois bem, e na defesa, né? Eu falei da acusação, e na parte da defesa, um dos argumentos utilizados por quem defende o Eichmann é de que o Eichmann não era esse monstro que a acusação queria pintar. Inclusive, aí eu trago, né, relatos de pessoas próximas, familiares, vizinhos e etc. E todos eles assim, mostravam até uma surpresa. Por quê? Porque essas pessoas que conviviam com Eichmann eram pessoas que viam no Eichmann um bom vizinho, uma pessoa boa, um bom amigo, um bom pai, né? Assim, uma pessoa próxima da comunidade. Então, quando ele vai para o julgamento, enfim, que muitas pessoas ficam sabendo disso, todo mundo se assusta. Eu falei, nossa, mas ele era uma pessoa tão bacana, né? Era uma pessoa tão próxima, tão acolhedora, ele não tinha essa pecha, né? Não dá para perceber nele que ele era um genocida. E aí, a partir dessas contradições, né, entre aquilo que o discurso diz ser, né, o que tentam imputar a ele a partir de uma construção discursiva, e do outro lado, a postura do Eichmann e os argumentos de defesa, a Hannah Arendt vai ver aí um pressuposto ou um problema de pesquisa filosófico interessante. Como é possível uma pessoa praticar barbaridades? Como é possível uma pessoa praticar condutas tão cruéis, tão terríveis, né, que atingem não só uma, duas, um grupo, mas atingem a humanidade como um todo, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa boa, ser uma pessoa caridosa, ser um bom amigo, um bom pai, um bom filho, um bom vizinho? Como que é possível essas duas realidades não serem contrapostas entre si, mas serem complementares? Como que essas duas realidades elas podem estar tão próximas e andarem juntas? Percebam que o nosso imaginário, ou a gente é isso ou é aquilo, e ela está percebendo que o Eichmann rompe com essa postura, ou com essa perspectiva dicotômica, né, de que ou é isso ou é aquilo. Não, as duas realidades aqui estão confluindo. Então, como entender isso filosoficamente? E aí, a partir desse problema de investigação filosófica, a gente entra nos pressupostos básicos, né, no terceiro ponto, que é a teoria da banalidade do mal propriamente dita. Então, qual que é o ponto de partida dela? É reinvestigar a ideia de burocracia. E aqui eu volto num conceito que eu apresentei para vocês no vídeo anterior. O que é a burocracia? Burocracia, gente, é uma forma, um método, uma técnica de racionalização das estruturas internas de agrupamentos de grande porte. Basicamente, aí eu estou me referindo às instituições sociais, né? Então, quando eu penso Estado, quando eu penso, por exemplo, um judiciário, quando eu penso, por exemplo, não sei, uma grande empresa, uma grande instituição, num geral, você tende a ter uma lógica burocrática. Nem sempre vai ter, mas é possível que se organizem numa lógica burocrática. E ao se organizarem, diferentemente do senso comum, que atribui, né, a ideia de morosidade, lentidão e etc., a burocracia ela quer o oposto. Essa racionalização é exatamente para dar maior eficiência, maior rapidez nesses processos internos que envolvem um grande número de pessoas. E aí, geralmente, a burocracia ela vai se dar nessa lógica de desfragmentação das funções. Então, cada pessoa vai ficar responsável por uma etapa de uma atividade produtiva específica, e esse indivíduo, à medida que ele vai repetindo essa conduta, ele vai se especializando num fragmento, numa parte da atividade produtiva como um todo. Para além dessa discussão de eficiência, o que a Hannah Arendt ela vai perceber? Ela vai perceber que o indivíduo que está exposto a uma estrutura burocrática durante um grande lapso de tempo, é um indivíduo
que tende a se tornar cada vez mais mecanizado. Ele vai se tornando cada vez mais automatizado. Ou seja, como ele está numa burocracia, como ele vai ficar responsável por uma pequena parte, por um fragmento de todo um percurso de produção, ou de toda uma dinâmica maior, a tendência dele é se mecanizar. Saindo um pouco da Hannah Arendt, tem um filme, né, que geralmente os professores de história passam quando vai falar sobre Revolução Industrial, que é um filme do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos. Nesse filme, Tempos Modernos, tem uma cena do Chaplin que mostra que ele fica muito tempo apertando, acho que é parafuso. E aí, ao final, quando ele sai do trabalho, o que que ocorre? O Chaplin, ele mesmo em casa ou fora do ambiente profissional, ele fica fazendo aquele mesmo movimento com os braços de apertar parafuso. O que que o Chaplin quer passar por isso? Exatamente essa mecanicização. Então, o sujeito, quando ele é exposto à burocracia, eu vou frisar esse aspecto, quando ele é exposto à burocracia, ele, ao se mecanizar, ao se tornar um autômato, ele começa a ser desestimulado à atividade do pensamento. Então, por mais que nós sejamos sujeitos racionais, quando nós estamos expostos à estrutura burocrática, a tendência é um desestímulo constante à reflexão, ao pensamento crítico, a refletir sobre a própria conduta, porque você é estimulado, em virtude da burocracia, a simplesmente repetir o mesmo ato ou o mesmo fragmento de conduta, pensando numa perspectiva do processo como um todo, ok? E aí, o que acontece? Esse sujeito que está ali repetindo uma conduta é um sujeito que, ao ser desestimulado a pensar, ele não pensa as condutas, ele não pensa a consequência das próprias condutas. Ele não consegue é como se ele fosse desapropriado da própria conduta, né? A conduta deixa de ser uma consequência de um pensamento anterior. A conduta, ela se desvincula do pensar sobre a conduta. Você simplesmente repete uma conduta sem saber, sem refletir, sem pensar sobre essa mesma conduta. E aí que vai dizer Hannah Arendt que nasce o mal. Então, o mal para Hannah Arendt, o que é o mal? O mal ele pode ser entendido aí como a negação do outro, outro com O maiúsculo aí. Então, só fazendo um outro parênteses, né? A Hannah Arendt é uma autora que em grande parte, né, do seu percurso intelectual, ela é uma autora que se preocupou com a defesa da diversidade, né? A defesa da singularidade, a defesa dos múltiplos estilos e visões de mundo e perspectivas. E isso é compreensível, né? Ela, enquanto judia, né, e pensando a sua comunidade judaica como uma comunidade que, no decorrer da história, foi muito perseguida, foi muito segregada, foi muito excluída, então para ela é muito importante essa defesa da diversidade. E quando você pratica o mal? A gente está praticando o mal quando, em alguma medida, você está negando esse outro, seja eliminando, propriamente dito, matando, como acontecia nos campos de concentração, mas também isso pode se manifestar nas situações em que você exclui o outro do acesso a bens, serviços, riquezas, ou mesmo, né, quando você, por exemplo, objetifica o outro, não vê o outro como sujeito, mas como um objeto para alcançar um resultado, enfim. Tem várias formas de negar, de objetificar, de subjugar, de excluir, de eliminar esse outro. E o mal é isso. O mal, o germe do mal está nessa negação da diversidade, em última instância. E quando você faz isso? Quando o sujeito ele pratica o mal? Para Hannah Arendt, o mal ele é praticado, o mal ele se torna possível quando o sujeito não reflete criticamente. Então, o espaço onde não há uma reflexão crítica é o espaço da superficialidade. Então, o sujeito que vive sem refletir a própria existência é um sujeito superficial. E no contexto, e o sujeito que é superficial, e aí percebam que a burocracia
produz, estimula, fomenta uma existência superficial. Esse sujeito superficial é o sujeito que pratica o mal. Agora, qual que é a inovação e a virada aqui teórica da Hannah Arendt, a reflexão acerca do mal? É que a partir do Eichmann, o que ela percebeu é que esse sujeito burocratizado, digamos assim, que não pensa, ele pratica o mal não necessariamente por uma questão voluntária, né? Ele não pratica o mal pensando muitas vezes no mal, mas ele pensa, ele pela falta de pensamento, ele pratica o mal. E esse mal, ele se dissolve nas práticas cotidianas, né? Por isso o termo banalidade do mal, porque é o mal praticado de forma cotidiana. É quando a gente pratica o mal sem perceber, né? Sem refletir sobre o próprio mal que está causando. E o pior, né, como eu vou dizer no campo das consequências, uma das consequências desse sujeito burocratizado é porque o mal se normaliza, se torna comum. Ele deixa de ser uma razão de espanto, de choque, de trauma. Ele está tão naturalizado na prática cotidiana, a gente pratica tanto mal ao outro, sem perceber, de uma maneira muito mecânica, de uma maneira muito automática, que isso vai se naturalizando e vai se perpetuando e vai se replicando, e isso é terrível, porque quando a gente pensa no mal, né, que é nomeado enquanto tal, então, por exemplo, jogar uma bomba num lugar, né, você ainda tem a possibilidade aí de refletir sobre isso devido o fato desse mal ser tão explícito. Agora, quando você pratica o mal de forma cotidiana, no seu dia a dia, de forma muito normalizada, de uma maneira muito banalizada, você nem pensa sobre isso. Porque está tão incorporado às suas práticas, às suas condutas, ao seu estilo de vida, que a gente nem reflete. Então, aí que mora o perigo. Inclusive, né, já adiantando, qual que seria a solução ao ver de Hannah Arendt? A solução para essa banalidade do mal, o antídoto para essa banalidade do mal, seria exatamente a reflexão crítica. E aqui, quando eu falo reflexão crítica, eu estou pensando nessa ideia ética, né? Do sujeito voltar para si mesmo e refletir sobre as próprias condutas. Essa postura crítica, ética, não é a mesma coisa que letramento. Então, muitas pessoas, né, inclusive que estavam vinculadas à burocracia alemã, etc., eram pessoas que tinham titulação, ensino superior, pós-graduação. Letramento não é a mesma coisa que pensamento crítico, de ter uma postura ética, né? A ética, ela não prescinde do letramento para acontecer. Então percebam, assim, e aí fechando, né, o núcleo duro dessa ideia de banalidade do mal é exatamente essa perspectiva de que o sujeito na burocracia, ele é desestimulado a pensar, a refletir sobre a própria conduta. Isso leva que ele tenha uma vida superficial, e para Hannah Arendt é na superficialidade que o mal ele prospera. Mal enquanto negação, subjugação, exclusão, eliminação desse outro. E esse mal, quanto mais superficial for o indivíduo, mais ele vai praticar esse mal. E o pior, e a dificuldade de combater esse mal é exatamente porque o pensamento não existe ali. Então eu não penso a minha vida, eu também não penso o mal que eu estou praticando, que é exatamente a ideia de banalidade do mal. O mal que é praticado de forma banal. O mal que é praticado de uma maneira irrefletida, não pensada, não criticada. E aí, qual que é a solução para isso? O pensamento crítico, sendo que esse pensamento crítico tem que ser desvinculado de letramento. Ter titulação, ter formação acadêmica, ter diploma, não significa que você é um sujeito que pensa criticamente. Bom, eu vou ficar por aqui. Esses são os aspectos introdutórios, e a gente terá um quarto vídeo para finalizar o pensamento da Hannah Arendt com as conclusões, né, ou com as reverberações dessa banalidade do mal.
Espero que vocês tenham gostado da exposição, tenha ficado o mais didático possível. Caso não tenha ficado, por favor, né, entre em contato comigo por meio dos fóruns que nós tentamos aí, na medida do possível, solucionar as dúvidas que sobrevivam a essa exposição. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima videoaula.